Alô, você, seja muito bem-vindo, você está no Te Politizei, eu sou o Carlos André e agora vamos falar de uma compra curiosa. Em meio a sanções no STF, escândalos a esse julgamento teatral do Bolsonaro, Alexandre de Moraes faz uma transação aí meio que comprometedora, né? Na verdade, eu acredito que seja medo, ele está trocando o seu dinheiro, o dinheiro que está no banco, por imóveis. Isso mesmo, deve ser para tentar fugir da lei Magnitsky. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa notícia, mas já que você está aí, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o nosso trabalho. A família do Alexandre de Moraes comprou realmente uma mansão por 12 milhões em Brasília. Pessoal, o cara é milionário, né? Bilionário. A gente não sabe quanto o Alexandre de Moraes tem de dinheiro, mas isso é natural. Afinal de contas, o Alexandre de Moraes vem trabalhando como juiz, secretário de Justiça aqui do estado de São Paulo durante muito tempo. E ele pode ter, sim, acumulado um patrimônio. Eu acho meio difícil ele acumular esse patrimônio todo com um apartamento de mais de 20 milhões em São Paulo, agora essa compra de mansão em Brasília, mas vamos olhar aqui a notícia. A mansão comprada pela família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, tem 725 metros quadrados e foi adquirida no fim de agosto. Agorinha, em 2025, o mês passado, né? Em meio ao sancionamento da lei Magnitsky. Isso é claramente uma demonstração de medo. Ele está querendo tirar o dinheiro, o rico dinheirinho dele dos bancos, porque os bancos vão cortar a sua conta e ele vai colocar tudo em patrimônio, né? Ele vai comprar imóveis, ele vai comprar obras de arte, ele vai comprar carros e a coisa mais segura a se comprar certamente é uma casa ou um terreno que ficam no nome da família. Na verdade, é meio difícil de fugir da lei Magnitsky, porque afinal de contas os bancos vão cortar relacionamento com o Moraes e com toda a família e quem se meter a emprestar dinheiro para Alexandre de Moraes, né? Então ele comprou essa pequena mansão, esse casebre, lá em Brasília. A família do ministro do STF, Alexandre de Moraes, comprou uma mansão de 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. O imóvel foi adquirido por 12 milhões, pago à vista, meus caros. É isso mesmo, à vista, notinha por notinha, segundo documentos públicos de cartórios aos quais o pessoal do Metrópolis lá teve acesso. Então, não é nada ilegal, tá? Ele pode fazer a compra, tem documentos públicos disso, afinal de contas, Alexandre de Moraes é um servidor público. A compra foi feita pela família por meio da Lex. A gente já falou em um vídeo anterior aí que o Alexandre de Moraes tem essa empresa chamada Lex. Por que será, né? Lex Luthor? Lex, Instituto de Estudos Jurídicos. Trata-se de uma empresa na qual a advogada Viviane Barsi, que é a esposa do Alexandre de Moraes, é sócia juntamente com os seus 3 filhos. Gente, ele colocou a família inteira dentro do mesmo balaio, né? Quando a lei Magnitsky começar a pegar para valer, que vai ser daqui a alguns meses, ele está absorvendo ainda tudo o que aconteceu com ele, e esse medo de manter o dinheiro na conta do banco é público e notório, né? Tanto é que ele está trocando o seu dinheiro por imóveis. Então, a gente já falou no vídeo anterior sobre essa empresa, Lex, Instituto de Assuntos Jurídicos Limitada. A empresa foi fundada em 2000, né? A sua situação cadastral é ativa, então se você procurar na internet, coloca aí Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, vai aparecer todas essas informações aí. É uma empresa de sociedade simples, limitada, como eu disse em um vídeo anterior aqui do canal. O capital social da empresa é de 5 milhões de reais, o nome empresarial é Lex, algo relacionado ao Lex Luthor, talvez por causa do cara ser carequinha, né? Aqui, ó, careca lustrosa. Tudo a ver com Lex Luthor, o vilão mais famoso aí do Super-Homem, né? Então, eles têm essa associação, esse instituto. O instituto pode ser qualquer coisa, um instituto, até o Lula tinha um instituto onde ele lavava dinheiro, emitia notas falsas dizendo que tinha
feito palestras, né? Enfim. Então qualquer um pode ter um instituto e esse instituto aqui evita que o Alexandre de Moraes pague impostos. Caso ele venha a falecer, os imóveis e tudo que está relacionado à família está nesse instituto e é facilmente passado para os seus herdeiros sem pagar imposto, né? Então é uma coisa muito mais fácil, só gente rica que tem, né? Uma coisa muito mais fácil de você fazer é ter um instituto, aí você não precisa fazer o seu testamento, o quadro societário por ele só já distribui os imóveis que estão com os associados, né? Então a gente sabe que tem o Alexandre de Moraes, a Viviane, a Juliana e a Gabriela, que são as filhas do Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes também tem o Banco Master, que contratou a mulher dele, a Viviane Barsi, né? O Banco Master negociou a venda de parte da sua operação para o BRB, que é o Banco Estatal de Brasília, e contratou a Viviane Barsi, que é uma advogada respeitadíssima, tem muito dinheiro, ela tem a iluminação jurídica para conseguir esses contratos milionários, né? Aliás, é uma das coisas que eu venho falando também, que eu venho criticando muito, são os juízes do STF terem escritório de advocacia atuando no STF. Isso, no mínimo, é uma coisa injusta, né? Pode ser considerado tráfico de influência, aí pode ser conflito de interesse, porque é lógico que empresas milionárias vão querer contratar um escritório de advocacia onde nós temos um sujeito como esse, um ministro, atuando nos processos que envolvem o STF. E é claro que essas empresas vão preferir escritórios de advocacia relacionados ao Alexandre de Moraes, a esposa dele e o pudim de pinga, que a gente vê logo aqui no cantinho, né? Então, é um negócio escabroso. A pessoa que se transforma em ministro deveria automaticamente abrir mão do seu escritório de advocacia, porque afinal de contas também configura como uma concorrência desleal, vamos dizer assim, porque outras empresas vão querer contratar o escritório de advocacia do Alexandre de Moraes, né? E não um simples escritório de advocacia. Por quê? Por motivos que a gente bem sabe, né? Então o Alexandre de Moraes comprou essa mansão, está trocando a sua fortuna bancária por imóveis. Ele pagou 6 milhões de sinal na mansão por meio de transferência bancária à proprietária da casa e para os corretores de imóveis envolvidos na transação. E 6 milhões ele pagou na data da assinatura da escritura, também por meio de transferência bancária. E ele tem que aproveitar, né, que ele ainda pode fazer transferência bancária, ele e a esposa dele, porque logo, logo a Lei Magnitsky vai proibir o Alexandre de Moraes em fazer essas transações bancárias. A mansão foi adquirida pela família da construtora Modelo Limitada, cujo os sócios são Tiago Figueiredo de Araújo, que é sócio administrador, Mariluce Freire e Paulo Fontinelli e Silva. Além do valor da casa, a família do Moraes vai desembolsar quase R$250 mil, R$240 mil de ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens de Imóveis. Por quê? Porque essa área aí tinha uma casa, já tinha uma casa antes, já tinha uma mansão levantada nesse terreno. Então a construtora demoliu a casa antiga e construiu uma mansão nova. Aqui, ó, a construção foi demolida pela empresa e edificou uma nova casa, desta vez com 725 metros quadrados de área construída. O registro da demolição e da reconstrução foi feito em cartório em fevereiro de 2024. Como o ministro do STF Moraes recebe salário bruto mensal de R$46,3 mil, R$46 mil é um salário espetacular. Eu nunca na minha vida vou atingir um salário desse. É um salário realmente muito bom, mas não é o suficiente para ele acumular aí uma fortuna de milhões de reais, podendo pagar uma casa. Quanto que foi o valor da casa? 12 milhões de reais numa casa em Brasília, nota por nota,
à vista. Isso configura realmente que ele está querendo tirar todo o seu dinheiro do banco, está esgotando a sua fortuna bancária e transferindo tudo para móveis e imóveis, né? Para tentar fugir da lei Magnitsky, mas ele não vai conseguir. A lei Magnitsky é implacável nesses casos aí. Nada de errado, tudo certo. O Alexandre de Moraes, com a sua competência espetacular e a genialidade da sua esposa, né, que também tem um escritório de advocacia fenomenal, que pode receber aí uma ação de um banco milionário, do Banco Master. Alexandre de Moraes foi construindo aí o seu pé de meia desde a época que ele se tornou juiz, né? Afinal de contas, o Alexandre de Moraes é um gênio, é o Lex, é o nosso Lex Luthor, e está aí lutando pela nossa democracia, não é verdade? Está condenando Jair Bolsonaro num julgamento teatral de cartas marcadas, que a gente sabe muito bem aonde vai dar toda essa palhaçada, né? Ontem nós tivemos o julgamento, uma parte do julgamento com decisões do Luiz Fux a favor do Bolsonaro, a favor de anular todo esse julgamento patético, e agora, hoje, a Carmen Lúcia vai dar o seu voto. Vamos ver o que é que ela vai falar depois da aula de direito que Luiz Fux deu e ensinou para todo mundo como é que se faz. Um julgamento técnico, liso, sem viés político, completamente diferente do que o Alexandre de Moraes está fazendo. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha, compartilhar este vídeo com todo mundo, porque ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela sua paciência e companhia. Daqui a pouco a gente volta. Até já.